São Paulo. Paulo do Vale. Paulo do Vale, o tricolor continua imbatível, insuperável na Sul-Americana. Isso. Mas que não deixa de ser também boas notícias para o Rogério Ceni, que pode olhar de uma forma mais ampla para o seu elenco, né? Com certeza. E um detalhe, né? Dentro desse rodízio que o Rogério faz, que é importante, o São Paulo ficou 4 jogos sem ter um jogador no departamento médico por lesão. Isso é muito importante. Ontem, depois de 4 jogos, e aí praticamente um mês, o São Paulo, antes da partida, perdeu o Nicão, que teve aí um trauma na região do tornozelo. E aí o Nicão, obviamente, né, passa a ser um problema que precisa ser discutido dentro do São Paulo. Aí é um ponto que a gente pode bater que não é lesão muscular, Isso. não é culpa de desgaste, é um trauma de pancada. De pancada. Então, algo natural, ossos Isso. do ofício. Exato. E o Gabriel Sara, né, que voltou a sentir o tornozelo na partida depois de uma entrada dura do zagueiro da equipe do Jorge Wilstermann, o mesmo tornozelo direito que tirou ele de 9 jogos dessa temporada. Então, passa a preocupar. Mas tirando esses 2 casos, o departamento do São Paulo, que no ano passado a gente lembra muito bem, num dado momento chegou a ter 15, 16 atletas, hoje não é mais um problema para Rogério Ceni. Sobre isso. Isso, exatamente, né? Levantamento a respeito disso. Então hoje o levantamento é um pouco diferente. Foram 4 jogos sem que o Rogério tivesse problema por lesão. Teve ali o Jandrei, que passou mal, a gripe do Luan, mas lesão mesmo, não teve nenhum problema. E o São Paulo que volta a campo na segunda-feira contra a equipe do Santos, 8 da noite, o retorno ao Morumbi depois de 4 jogos, importantíssimo também. São Paulo ficou distante aí nos últimos 20 dias de casa, expectativa de casa cheia. O São Paulo tem a melhor média de público da temporada do futebol brasileiro. E ontem, só aproveitando, né? Ontem eu trouxe alguns detalhes a respeito do balanço, do balancete do São Paulo que foi divulgado, né? E hoje ainda, né, destrinchando, e até os colegas do UOL trouxeram a informação, e vai muito nessa linha que o Capelani estava falando com relação ao Corinthians. O São Paulo deve cerca de 65 milhões pro André Curi e pro Juliano Bertolucci. E aí, isso envolve intermédio de venda de Paulo Henrique Ganso, de Lucas Prato, entre outros jogadores que o São Paulo acabou negociando, comprando, o próprio Alexandre Pato também. Então, é um problema recorrente aí dentro desse futebol, né? É um problema e uma solução ao mesmo tempo, né? Porque os clubes acabam ficando um pouco reféns desses empresários. Ontem a gente detalhou bastante com relação ao déficit do São Paulo, ao que melhorou, ao que piorou. A dívida do São Paulo aumentou, mas a dívida a longo prazo, né? A dívida a curto prazo, o São Paulo conseguiu aí pagar algumas questões que estavam batendo a porta, mas é um time que ainda tenta, de alguma forma, gerar uma certa economia e ainda não consegue, muito por conta da gestão do futebol, em busca aí sempre de reforços, né, e de melhoria para que o São Paulo volte a ganhar e conquistar grandes títulos, né, Solé? Então, para o clássico contra o Santos, Rogério Ceni com todo mundo à disposição. Isso. Talvez o Nicão ainda dúvida. Menos Sara e Nicão, né? E eu acho que o time deve ter 7 retornos. Jandrei no gol, Rafinha na lateral direita, o Diego Costa na defesa, o Wellington do lado esquerdo, Nestor, Pablo Maia e Jonathan Calleri. 7 jogadores devem retornar ao time do São Paulo. Ontem o Igor Gomes foi titular, né? Desses mais recorrentes aí, entre os titulares de Rogério, o Igor Gomes foi o titular, o próprio Alisson também, acredito até na manutenção dos dois na equipe. E aí o Éder também, né? Que foi muito bem, sofreu pênalti e tudo mais, deve se manter e, no caso, o Luciano deixar a equipe novamente para o retorno, principalmente de Jonathan Calleri, que tem 4 gols, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro até aqui, Gustavo Soler.